A lenda de Vila do Sol, narrado pelos olhos de um sobrevivente. Meu nome é Dário Souza, e se estou contando essa história, é porque ainda ouço os sussurros, ainda vejo as sombras ao longe, na beira da estrada, entre as árvores. Ainda sinto que Vila do Sol nunca me deixou partir completamente. Eu cheguei lá em busca de paz. Depois que minha esposa morreu no parto, fiquei sozinho para criar minha filha, Helena. Depois do que aconteceu, eu precisava mudar de ares para colocar minha cabeça no lugar e reorganizar minha vida. Melhor dizendo, nossa vida. Agora eu tinha Helena, minha doce e meiga Helena. Vila do Sol parecia perfeita, pequena, isolada, acolhedora. As pessoas se conheciam pelo nome, se ajudavam. E os anciões, um grupo que reunia os mais antigos da vila, garantiam que tudo estivesse sempre em ordem. Mas, e se eu dissesse que Vila do Sol não era o que parecia? Que, se você prestar atenção enquanto viaja por essas estradas esquecidas do interior, pode encontrar sinais dela? E se algo estivesse esperando por você no meio do silêncio? Vila do Sol era um lugar tranquilo. Sabe aquelas cidadezinhas onde todo mundo se conhece? Onde as portas ficam destrancadas e as crianças correm pelas ruas de terra até o sol se pôr? Era assim, até que Caroline desapareceu. Caroline adorava brincar com Helena. As duas eram grandes amigas. Caroline era a luz da vila, a filha única de um casal simples. Ela e Helena passavam as tardes entre brincadeiras no campo e à beira do rio. Sua mãe, costureira, fazia seus vestidos com o maior carinho, e seu pai, um homem de mãos calejadas pelo trabalho na lavoura, vivia dizendo que Caroline e Helena eram a luz da vila. Caroline não passava por ninguém sem sorrir. Se via alguém triste, tentava animar. Se encontrava um passarinho caído, cuidava dele até que pudesse voar de novo. As outras crianças da vila a seguiam por onde fosse, como se sua energia fosse um ímã de alegria. Seu maior sonho, ser professora. Um dia, simplesmente sumiu. Foi vista pela última vez perto da mata, brincando sozinha. Você consegue imaginar o desespero? Procuramos por ela dia e noite. Reviramos cada canto da vila, cada trilha da mata fechada. Mas não havia sinal, nem um som, nem um rastro. Nada. Então, aconteceu de novo. Mais 3 crianças sumiram. Todas desapareceram do mesmo jeito. A vila ficou em choque. O que devíamos fazer? Não havia polícia para investigar. Não havia para quem pedir ajuda. Restava apenas confiar nos anciões. Eles se reuniram na praça, como sempre faziam quando algo importante acontecia. Ninguém ousava interrompê-los. Ficamos ali, esperando que os mais velhos da vila, aqueles que conheciam os segredos do lugar, nos dissessem o que fazer. E foi nessa época que comecei a ver coisas. Numa noite qualquer, voltava para casa depois de algumas bebidas no bar. A lua estava alta, mas não iluminava muito. O silêncio era estranho. Não era um silêncio natural. Era o tipo de vazio que faz o peito apertar, que faz você olhar por cima do ombro sem motivo aparente. Foi quando percebi alguém mais na rua. Uma menina. Estava parada à frente, de costas para mim. Cabelos longos caindo pelos ombros, um vestido branco. Pequena e imóvel, como se esperasse por algo. Caroline. Senti um arrepio subir pela espinha. Meu coração começou a bater mais forte. Eu queria correr, mas ao mesmo tempo, algo me impedia. Caroline. Minha voz saiu quase num sussurro. Ela se mexeu. Lentamente virou-se para mim. E então, eu vi. Seus olhos estavam ali, mas eram opacos, sem vida.
Seu rosto parecia errado, como se estivesse tentando existir, mas algo o desfizesse aos poucos. Ela abriu a boca, tentou falar. Nada saiu. Apenas um som sufocado, engasgado, como se as palavras estivessem presas dentro dela. Seus pequenos ombros começaram a tremer e um desespero profundo tomou seu rosto. Ela queria dizer algo. Eu vi o medo em seus olhos. Ela tentou novamente. Um soluço escapou. Suas mãos subiram até a garganta e então ela começou a se contorcer, como se a dor das lembranças fosse insuportável, como se algo a impedisse de contar. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Minha própria voz tremia, mas antes que pudesse responder, ela desapareceu. Não correu, não sumiu na névoa, apenas desfez-se no ar, deixando apenas o eco de sua agonia no silêncio da noite. Eu fiquei parado ali, o peito subindo e descendo rápido, a mente tentando entender. Ela não queria me assustar, ela queria avisar. Mas avisar sobre o quê? Depois daquela noite, o sono nunca mais foi o mesmo. Fechei as portas, apaguei as luzes, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um delírio, uma mistura de bebida e imaginação. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Naquela noite, eu sonhei com ela. No escuro, sua respiração entrecortada, seu corpo tremendo como se tentasse falar, mas não conseguisse. Ao redor dela, sombras se moviam, vultos indistintos, algo que não devia estar ali. E então, um quarto. Eu não o reconhecia, mas sentia o peso dele. As paredes eram escuras, as velas lançavam sombras estranhas no chão. Algo estava ali, algo errado, algo terrível demais para ser compreendido. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu queria acordar, mas antes que conseguisse, ouvi um som, um murmúrio, uma prece, e então, um frio cortante tomou conta de mim. O sono me arrancou de volta à realidade e despertei ofegante, com a pele coberta de suor. Mas a pior parte, na noite seguinte, sonhei de novo, e na outra, sempre o mesmo quarto, sempre a mesma sensação, sempre o mesmo terror que eu não conseguia explicar. Eu não sabia o que aquilo significava, mas uma coisa era certa: Caroline estava tentando me avisar sobre algo grande, sobre algo terrível. Quando o sol nasceu naquela manhã, Dona Lourdes estava morta. A notícia se espalhou rápido. Os anciões convocaram a vila inteira para o enterro, e quando os anciões chamavam, ninguém questionava. Dona Lourdes era a mais velha entre eles, a líder. Sua presença sempre foi uma constante na vila, e sua morte deixou um silêncio pesado no ar. Seu corpo jazia no centro da capela, dentro do caixão aberto, a pele pálida e os traços rígidos. Mas o que mais incomodava era sua expressão. Não parecia uma morte tranquila. Mesmo de olhos fechados, havia algo de errado em seu rosto. A boca estava ligeiramente aberta, como se tivesse tentado dizer algo. Como se, no último segundo antes de morrer, percebesse algo terrível. Os moradores se encolhiam em murmúrios discretos. O vento soprava fraco, arrastando consigo um silêncio tenso, quase sufocante. E então, ela apareceu. Caroline, na porta da capela, parada, olhando para todos. O choque foi imediato. O velório congelou no mesmo instante. O burburinho cessou. Pessoas se entreolharam, algumas levaram as mãos à boca. Ela parecia bem. Era ela. A mesma pele jovem, o mesmo cabelo escuro preso com a fita vermelha. O vestido azul, limpo, bem cuidado. Como se nunca tivesse desaparecido. Mas o desconforto cresceu em mim no instante em que a vi. Aquilo não fazia sentido. Caroline não devia estar ali. A menina entrou na capela devagar, com passos lentos e calculados. Sua postura estava rígida, controlada.
Ela não parecia assustada, não parecia confusa, não chorava. Ela estava calma. E esse era o problema. Caroline parou diante do caixão e olhou para Dona Lourdes. Por um instante, observei seu rosto. Seus olhos analisavam o corpo sem qualquer emoção, sem susto, sem dor, sem lágrimas. Então, depois de um longo silêncio, ela falou: "Por que estão chorando?" Seu tom era gentil, mas não parecia certo. Não era a voz de uma criança assustada que voltou para casa. Era algo ensaiado, medido, como se soubesse exatamente o que dizer e como dizer. Meu estômago revirou, um arrepio subiu pela espinha. Mas os anciões, eles não demonstraram surpresa, não demonstraram medo. Anselmo, um dos mais velhos, caminhou até ela. Seu rosto era sereno. Ele segurou suas pequenas mãos entre as suas e sorriu. "Bem-vinda de volta, minha querida." E foi nesse momento que eu soube. Caroline voltou, mas não era mais ela. Naquela noite, sonhei com Caroline novamente, mas dessa vez foi diferente. Ela não parecia atormentada como antes, não tentava falar, apenas me olhava com aqueles olhos tristes e estendia a mão. E eu a segui. O mundo ao meu redor se desfez. De repente, não estava mais no meu quarto, estava em outro lugar. Era uma sala escura, iluminada apenas pela luz fraca de velas. O ar estava denso, pesado, carregado de algo que minha mente se recusava a entender. E ali estavam eles, os anciões. Eles estavam em pé, formando um círculo ao redor de algo no centro da sala. Murmuravam palavras baixas, incompreensíveis. A luz tremeluzia em seus rostos enrugados, refletindo uma fome diferente. Então, eu vi, no chão, uma criança, pequena e magra, tremendo, os olhos arregalados de puro terror. Ela tentava gritar, mas nenhum som saía, apenas sua respiração ofegante, desesperada. E então, eu entendi. Eles estavam torturando a alma dela. Não com golpes, não com facas, com algo pior, com palavras, com gestos, com uma força invisível que esmagava o espírito da menina até que ela não aguentasse mais. O corpo da criança começou a estremecer. Sua pele ficou pálida, como se a vida estivesse sendo drenada aos poucos. Ela abriu a boca, mas não havia mais voz. E então, parou. Os olhos vidraram, o peito subia e descia devagar. O corpo ainda estava ali, mas a criança já não estava mais. A alma dela havia fugido, e foi nesse momento que vi o verdadeiro horror. Uma das anciãs, uma mulher de cabelos brancos, uma mulher que eu conhecia, se aproximou do corpo vazio da menina e, enquanto os outros continuavam o ritual, ela se deitou sobre o corpo morto. E então, ela começou a mudar. A pele enrugada se esticou, os ossos velhos se ajustaram, se moldaram ao novo formato. O cabelo perdeu o branco, ganhando um tom escuro e sedoso, e quando ela abriu os olhos, não eram mais olhos de uma criança, era Dona Lourdes. Lourdes, no corpo de Caroline. O choque me atingiu como um golpe. A mente queria negar, mas os olhos não conseguiam desviar daquilo. E então acordei. A respiração veio curta, o suor escorrendo pelo meu rosto. Meus olhos correram pelo quarto e meu peito apertou um puro pavor. Helena, minha filha, eu entendi tudo. Esse seria seu destino se eu não fizesse algo. Eu precisava sair dali. Agora. Peguei Helena nos braços ainda adormecida e corri. Corri pela vila escura, pelos becos estreitos, sem olhar para trás. Não me despedi, não fiz perguntas, apenas corri. A estrada estava lá. Dessa vez, ela estava lá. E quando olhei pelo retrovisor, esperando ver as casas se afastarem, algo aconteceu. Vila do Sol desapareceu. As ruas de terra, as casas antigas, as pessoas que vi por meses, tudo sumiu. Atrás de mim havia apenas mato fechado, como se aquela vila nunca tivesse existido.
Mas eu vivi ali. Eu sei que vivi. E agora, todas as noites, ouço uma voz ao vento. Uma voz infantil, murmurando, sussurrando. E eu sei o que ela está dizendo. Você conseguiu escapar, mas será que realmente está livre? Eu nunca mais vi Vila do Sol, mas, às vezes, acho que ela ainda me vê. Sempre que viajo por estradas desertas, sinto como se algo estivesse errado. As placas parecem mudar de posição. O caminho que conheço de cor de repente não leva a lugar nenhum. E então, vejo uma entrada de terra vermelha, árvores altas dos dois lados, uma trilha que não deveria estar ali. E, por um momento, eu sei onde aquilo leva. Meu peito aperta, minha respiração falha. A estrada está tentando me guiar de volta, mas eu não posso voltar. Eu não vou voltar. Então, acelero. Não olho para os lados. Não desvio o olhar. Mas no retrovisor, juro que vejo sombras, pequenas figuras correndo entre as árvores. E então, ouço, baixo, quase um sussurro, o riso de uma criança. E eu sei, Vila do Sol nunca me deixou ir completamente. Ela ainda está esperando.